O Eterno, abençoado seja para sempre o seu nome, o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão, Zachor et Yom HaShabbat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. É o que eu desejo a todo o povo da Teshuvá espalhado pela face da terra. Shabbat Shalom! Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família, todos os seus parentes, todos os seus familiares. Acabamos de celebrar a maravilhosa festa de Hanukkah. Hanukkah, que festa especial, maravilhosa, onde relembramos o amor do nosso povo da Teshuvá pela palavra do Eterno, em cumpri-la até a morte, até as últimas consequências. Como aqueles 3 servos do Eterno, irmãos em Teshuvá, que preferiram ser lançados numa fornalha ardente, na máxima temperatura, mas não abandonaram os mandamentos, os preceitos do Eterno. É maravilhoso, sensacional. A gente sempre que celebra essa festa, restaura, renova a nossa confiança, a nossa fé no Eterno, na sua palavra, nos seus caminhos. Eu sou o professor Marcos Felipe, aqui do canal Teshuvá Total. Hoje seria o Moré Daniel, o menino Daniel, mas ele teve um probleminha de saúde e não pôde finalizar a preparação do estudo, e nós nos colocamos à disposição para cobri-lo. E eu espero que eu possa, pelo menos, trazer esse estudo à altura do estudo do Moré Daniel. Eu estava realmente muito ansioso para ouvir o Moré Daniel, gosto muito de ouvir o professor Daniel, o menino Daniel, mas dessa vez vocês vão ter que me aturar por esse Shabat. Então abra o coração para ouvir a voz do Eterno e não olhe para quem está aqui falando, mas olhe para a palavra do Eterno e eu peço a Ele que fale contigo. Se você abrir o coração, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Então, estamos vivenciando ainda o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, com histórias maravilhosas. Semana passada, nós tivemos o menino estreante no Shabat, o menino Márcio Luan. Que delícia de estudo, né? Que maravilha. Um estudo bem gostoso, com muitas reflexões. Uma paraxá muito rica, paraxá Vayeshev, que o Márcio trouxe. E agora nós vamos dar continuidade. José Yosef ben Yaakov, filho de Yaakov. Ele está em Mitzrayim, no Egito. Ele estava na casa de Potifar, chegou a se tornar o mais importante da casa, abaixo apenas do Potifar. Yosef, ele sempre teve desde o seu pai, desde a época lá quando ele vivia com seu pai, com seus irmãos, o seu pai sempre o colocou como um líder. Ele foi preparado para isso. Ele nasceu para isso. Não vou dizer que ele nasceu para ser líder, mas eu quis dizer o seguinte, que desde que ele nasceu, ele foi preparado pelo pai para ser líder. Então, liderança na vida de Yosef era algo totalmente natural, porque ele foi preparado para isso. Desde pequeno, desde novo. O pai sempre colocou
que ele seria o líder, que ele seria o líder dos irmãos. Foi uma preparação, foi algo natural. Semana passada, inclusive, o professor Márcio leu muito bem o texto que mostrava, a própria Torá diz isso, que Yosef era pastor sobre os seus irmãos. Ele pastoreava os seus irmãos. O pai o colocou, não para pastorear ovelhas, mas para pastorear os irmãos. Ficar de olho neles, apacentá-los, colocá-los na linha, trazer relatórios ao pai. Era algo natural, ele sonhava com isso. Tá? Era algo que estava nele, ele foi pronto, preparado para isso. Vocês devem imaginar o que é uma criança todos os dias ouvir isso do pai. Filho, você vai estar acima dos seus irmãos. Filho, você é o filho da mulher que eu sempre amei. Isso ele nunca escondeu. Você e seu irmão, que era muito pequeno, quando a última vez que ele viu, o seu irmão tinha 1 ano de idade, praticamente recém-nascido. Você e seu irmão são as pessoas mais importantes. Antes do irmão nascer, você é a pessoa mais importante aqui. Você vai herdar a dupla herança. Eu vou te colocar como o primogênito. E foi isso que aconteceu. Yosef foi considerado primogênito. Ele recebeu dupla herança. Todas as outras tribos receberam uma herança, mas Yosef recebeu 2. Os seus 2 filhos herdaram a terra de Israel. E o pai que determinou isso. Não foi o Eterno que determinou. Foi Yaakov, quando abençoou os seus filhos. Então, vocês precisam compreender o meio que tudo isso se desenvolveu. Yosef, ele ouvia isso todos os dias. É como crianças que são doutrinadas desde cedo. Lá, por exemplo, com o terrível grupo Hamas, eles doutrinam criança desde cedo sobre o ódio religioso contra Israel. Não só contra Israel, mas contra toda a humanidade que não seja fiel ao Islã. Não se enganem. Eles não miram apenas Israel. Eles miram todo o mundo. Os radicais, fundamentalistas, terroristas, religiosos, não existe fronteira para eles. Tá? Não existe fronteiras. Ou você é fiel ao Islã, ou é um infiel. Então as crianças são doutrinadas desde pequenas. Então, quando chega a uma determinada idade, naturalmente, essas crianças doutrinadas por esses grupos serão terroristas também. Isso é algo natural. Porque todo dia você escuta, você ouve sobre isso. E Yosef é a mesma coisa. Todos os dias ele escutava. Então você observa que ele sempre tem uma tendência a liderar. Olhe bem, ele chega depois de ser vendido, ele chega na casa de Potifar e já liderou a casa de Potifar. Já era liderança na casa. Ele vai para a prisão. Potifar tinha certeza que Yosef não tinha traído. Mas, para justificar e não deixar a sua esposa ser apedrejada ou queimada viva, era uma das punições da época. Porque ou a esposa era uma adúltera, ou o escravo tinha abusado dela. Das duas, uma. Então, ele não acredita muito na calúnia da esposa. E o que é que ele faz? Ele coloca Yosef para manter a esposa lá intacta
para dar uma resposta. Ele coloca na prisão. Mas ele não coloca numa prisão qualquer, ele coloca numa prisão real. A prisão, está escrito, a prisão de Yosef era na casa do capitão da guarda, que por sinal era o próprio Potifar. Ou seja, onde Potifar ficava no palácio do faraó, e ele era o capitão dos guardas, é exatamente nesse local onde havia uma prisão real. Essa prisão, apenas os prisioneiros do palácio, pessoas que se envolveram dentro do palácio, que eram milhares de pessoas que trabalhavam lá, um palácio imenso do faraó, então guardas eram muitos, milhares de guardas, cozinheiros, não era um cozinheiro só, eram muitos cozinheiros, tinha o chefe dos cozinheiros, não era uma pessoa só que fazia o vinho, eram muitos, existia o chefe dos copeiros, existiam muitos copeiros, existia o chefe deles, então eram muitas pessoas que muitas vezes poderiam se envolver em algum tipo de delito. E essas pessoas não iam para os calabouços, para as prisões comuns, eles iam para a prisão real. Por quê? Porque enquanto não se decidisse o que iriam fazer com eles, eles ficavam sob custódia. Essa era uma prisão como se fosse uma casa. A pessoa não ficava encarcerada, amarrada dos pés às mãos, nada disso. Ela era dentro, era como se fosse uma casa mesmo. Ela só não tinha liberdade para sair, para entrar, mas ela tinha que ficar lá dentro o tempo todo. E Yosef se tornou também o administrador do lugar. Era uma coisa natural dele. Ele tinha isso nele. É simplesmente incrível. A gente observa muito nessas histórias de Yosef e dos seus irmãos, na história de Yaakov também, o princípio bíblico muito difundido entre os sábios da Torá, chamado em hebraico Midah Kineged Midah. Midah Kineged Midah. Midah significa medida. Kineged, contra. Medida contra medida. Ou seja, da mesma forma que você fez, farão com você. A mesma medida que Yeshua também utiliza esse mesmo termo. Midah Kineged Midah, que é traduzido assim: da mesma medida que você mediu, você será medido. Midah. Midah é medida. Só lembrando a vocês, Yosef tentando desesperadamente, novo, um adolescente ainda, não era nem adulto, porque adulto na escritura é considerado com 20 anos, de 20 anos para cima, na escritura, no Tanar. Ele tinha 17. E ele desesperadamente procurava exercer a liderança sobre todos os irmãos. Não apenas com os menores, não apenas com os filhos das concubinas, né, os 4 das concubinas, das 2 concubinas. Ele queria sobre todos os irmãos, inclusive os mais velhos. Isso era algo que era como uma cobrança do pai para ele, não de forma direta, mas é algo que vem desde, como eu disse, desde a infância. Então ele desesperadamente, ele quer de todas as formas, de todas as maneiras, subir. Seu pai já coloca e já avisa diante dos irmãos, ao fazer uma túnica, alô, hein? Talar. Talar quer dizer até o tornozelo e até o punho. A túnica dele cobre os braços e as pernas. O que significa isso no mundo antigo? Só quem usava esse tipo de túnica, e essa ketonet passim, aparece 2 vezes no Tanar.
aparece na história de Yosef e aparece lá com os filhos de David Amelech. Alô? Os filhos reais. Eles usavam Ketonet Passim. Passim não significa colorido, em hipótese alguma, uma péssima tradução. Tá? No hebraico moderno, paz significa listra, no hebraico moderno, mas no hebraico bíblico não. Significa exatamente, como explicou bem o professor Márcio, significa que ele é até as palmas, tanto da mão como dos pés. E o que representa isso? É muito simples. Essa pessoa que usa essa túnica, ele não é jamais um trabalhador braçal, como os filhos do rei Davi que usavam essas túnicas. Eles não são trabalhadores comuns braçais. Eles não vão pegar no pesado. Não, eles são o quê? Eles são administradores, eles são líderes, eles são chefes, eles são... Tá entendendo? O chefe tá com a túnica lá, toda, até o punho, até o tornozelo, ele vai estar... Ele não vai correr atrás de ovelha, ele não vai carregar a ovelha, ele não vai botar ração para ovelha. Ração não tinha ração na época. Ele não vai levar a ovelha para os campos verdejantes, não vai levar as ovelhas para... Eu falo ração porque todo dia tem que botar ração para os animais aqui, para o gato. Alô? Não. Túnica tá lá, ele é chefe, ele é líder. Isso vai irritando os irmãos, né? Isso foi irritando os irmãos. Nessa busca desesperada de Yosef, ele utiliza de métodos pouco ortodoxos, vamos dizer assim. Ele utiliza, inclusive, da difamação, de batamra, difamar, falar algo ruim contra outra pessoa, para o pai. E me dá que nega, me dá, também vão falar uma coisa ruim contra Yosef. Você vê, a medida contra a medida. É impressionante, a própria Torá mostra. Yosef foi simplesmente o quê? Difamado de ter tentado estuprar a mulher de Potifar. Ele foi difamado. E é interessante que Yosef vai passar simplesmente 11 anos na prisão. Isso também não passou desapercebido aos olhos dos sábios. Por quê? Eles dizem, 1 ano para cada irmão difamado. Eu não vejo bem assim, porque ele não difamou Beniamim, né? Beniamim, o seu irmão, ele pode ter difamado os outros. Beniamim, 1 ano de idade. Mas de qualquer forma foram 11 anos, tá? 11 anos. 2 anos na casa de Potifar, faz 13 anos, mais 17 que ele tinha, 30 anos, que é quando ele vai se agora, com 30 anos nesse momento. Muito bem. Como tudo na vida que tem um começo, alô, tem um fim. Tudo que tem um começo tem um fim. Então, toda prisão, toda prova, toda angústia, toda perseguição, alô, todo momento difícil terá um fim. Tem que ter um fim. E assim também o sofrimento de Yosef tinha que ter um fim. Inclusive demorou até muito. São 11 anos. Mais 2 que ele passou em Potifar, 13 anos. Longe do pai, da família. Bom, e é exatamente o título dessa porção, Miquetes. Miquetes significa exatamente isso. Ao fim, ao final, ao fim.
ao final, ao fim. Chegou ao fim. Chegou ao fim o quê? O título diz exatamente o que vai ser o tema principal dessa paraxá. Vai chegar ao fim, primeiro, o sofrimento de Yosef. Vai chegar ao fim, segundo, o tempo em que Yosef ficou sem ver os irmãos, sem ter notícia dos irmãos, sem ter notícia do pai. Alô? Várias coisas vão chegar ao fim de um ciclo. Vários ciclos serão finalizados e outros serão iniciados. Tem muito a ver com o que eu estou falando agora, exatamente com o que vocês vão ver agora na tela. Uma expressão aramaica muito conhecida desde os tempos antigos e inclusive até os dias de hoje. Até os dias de hoje essa expressão aramaica é recitada. Isso ficou no meio, na cabeça, na mente do povo e foi passando de geração em geração. É uma daquelas frases que a gente ouve ao longo da nossa vida e nunca sai da nossa mente e a gente vai repetindo, né? Frases essas que ninguém sabe exatamente quando começou e quem inventou e quem disse pela primeira vez. Assim é essa frase aramaica. Mebira amikta legava ramá. Mebira amikta legava ramá. Do cume do fundo do poço, mebira amikta. Bira é poço. Do poço, amikta é fundo. Le, assim como no hebraico, no aramaico é preposição. Para, gava é montanha. Inclusive em hebraico é givá, é uma colina. Har é montanha. No aramaico, gava é montanha. Muito parecido com o termo hebraico para colina. Geva, né? Legava ramá. Ramá, tanto em hebraico como em aramaico, é a mesma coisa. A parte mais alta, mais elevada. A diferença é que ramá em hebraico é com aleph, é com ain, perdão, é com re. E no aramaico, a maioria das palavras que terminam com re, no aramaico terminam com aleph. São línguas muito semelhantes. A escrita é a mesma. Mebira amikta legava ramá. Do fundo do poço, ao fundo do poço aqui, ao cume da montanha. Vocês vão ver que isso tudo tem a ver com a vida, exatamente nos mínimos detalhes, com a vida de Yosef. Bom, tudo começa no capítulo 41, que eu vou ler o primeiro verso, fazer uma leitura interpretada de alguns textos, não vai dar para ler todos os textos. Nessa noite eu quero trazer uma reflexão para vocês, uma prédica inicial, e aí amanhã pela manhã e amanhã à tarde a gente pode ter um tempo maior para discorrer. Vai e aconteceu Miketz Shetnataim Yamim. É interessante esse texto aqui. Por quê? Olha só. E aconteceu ao final de 2, Shnataim, 2. Yamim. Só que Yamim em hebraico é dias. Dias. E normalmente os tradutores colocam anos. Isso já há muito tempo. E isso eu diria que a maioria das traduções. Eles colocam uma tradução por equivalência. Por equivalência. É como se fosse... por quê? Porque os textos anteriores mostram que Yosef revelou o sonho ao copeiro,
dizendo que ele seria restabelecido, e diz para ele, por favor, lembra de mim, eu estou aqui, não cometi nada de errado, e estou aqui preso, sem liberdade, lembra de mim, pelo menos eu ver se eu sirvo dentro do palácio, faço alguma coisa, vou até para os campos, mas ficar aqui dentro o tempo todo, por mais que não fosse uma prisão calabouço, por mais que ele tivesse certa liberdade dentro dessa casa, mas está fechado, né? Então, pela lógica, não tem como ter sido 2 dias entre o final do outro texto e esse. Porque, sinceramente, não faz sentido ser 2 dias mesmo. Pelo fato do copeiro ter esquecido de Yosef tão rapidamente. Faz mais sentido ser 2 anos, ou 2 semanas, ou 2 meses. Mas 2 dias é muito pouco. Mas, de qualquer forma, eu coloco entre parênteses sempre, porque o texto não diz 2 anos. O texto diz 2 dias. Alô? O texto diz 2 dias. Ao final de 2 dias. Então, terminou-se 2 dias. E se termina 2 dias, vai adentrar ao 3º dia. Não é? Então, a partir desse momento agora, iniciará o 3º dia. Ou iniciará o 3º ano, se for por equivalência. Tá? Então, para mim não faz a menor diferença, isso aqui não vai mudar em nada. Vamos nos ater mais ao pechat dos textos, ou seja, ao simples do texto. Possa ser que tenha algo aqui nesses 2 dias, forma figurada, tal. Mas vamos nos ater porque são muitos detalhes simples que a gente precisa trazer para vocês. Então vamos lá. Não vou me prender nisso não. O Paró Rolem e o faraó sonhou ou teve um sonho. Verine, e de repente, Omed al-Ha'ior, e de repente ele estava em pé sobre o rio Nilo. Ha'ior, o rio Nilo. Ha'ior. Estava em pé sobre o rio Nilo. O sonho mostra o faraó, o próprio faraó. O faraó sonha isso. Ele em pé sobre o rio Nilo, diante do rio Nilo. Muito bem. Então o rio Nilo, que é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes no mundo antigo, no Egito Antigo, melhor dizendo, no Egito Antigo, não no mundo antigo. No Egito Antigo, o mais importante, o elemento mais importante que tinha era o rio Nilo. Considerado, inclusive, pelos egípcios como um deus. Ou, como a maioria dos egípcios pensavam, o rio Nilo era governado, controlado. As águas do rio Nilo eram controladas, governadas por uma deusa. E essa deusa era chamada Nat. Nat, N-A-T, Nat. É uma deusa muito importante porque ela era a deusa exatamente da fartura. Né? A fartura, da produção, das cheias do Nilo. Então, a tradição de colocar presentes nas águas para essa deusa é algo muito antigo que, inclusive, através do sincretismo religioso, chegou até os dias de hoje, porque existem religiões que continuam fazendo a mesma prática. Em determinada época do ano, se coloca presentes para a rainha das águas. Então, observe, isso surgiu de onde? Isso vem desde o Egito Antigo. A maioria dos nomes ligados ao palácio do faraó tem a terminação Nat.
Vocês vão ver, por exemplo, Osnat, a esposa de Yosef. O próprio Yosef vai ter o seu nome, como vamos ver mais à frente nessa paraxá, modificado para Safanat. Safnat. O Nat aparece. Então, muitos nomes aparecem, porque essas pessoas que recebiam esse nome estavam sendo homenageadas, estavam homenageando a rainha, a deusa das águas do Nilo. Por que Yosef vai receber esse nome com a terminação Nat no final? Porque tudo que ele fez tem a ver com o Nilo, ou seja, a questão da alimentação, de mostrar um plano para se guardar alimento, e todo tipo de alimento na mente do faraó está ligado ao Nilo. E de certa forma é verdade, porque sem as águas do Nilo não havia irrigação. Sem irrigação não havia plantações, os grãos, não haveria. Entenderam? Então, o Nilo era muito importante. Importante é até hoje, sem dúvida. Mas hoje em dia, existem outras formas, outras maneiras. Existem outros tipos de irrigação. Existe encanação, dessalinização. Existem muitas outras formas. Antigamente, não. A única fonte potável de água que tinha, a única água que se tinha para beber e para a agricultura era o Nilo, sem dúvida. Erne, e de repente, Minhaior, do Nilo, Olot, subiam, Sheva Parot, 7 vacas, e Fot Maree, linda, bonita, bela aos olhos, à vista, ao olhar. Então, bonitas à vista. O Briot Bassar, e cheias, Briot, cheias, gordas, cevadas, cheias, Bassar, de carne. Vá, Tireina Ba'ahu. E elas estavam pastando, é dessa palavra aqui que vem a palavra pastor, roer. Elas estavam pastando, pastoreando, pastando no pasto, ba'ahu, no pântano, ou seja, na vegetação próxima ao Nilo. Tinha vegetação, estavam pastando, as vacas eram cheias, eram belas, ou seja, por que elas eram cheias e eram belas? Quando um animal vai ser cheio, vai ter cheio de carne, vai ser bonito, se ela se alimentar. E ela só se alimenta se tiver vegetação para ela comer. E só tem vegetação para ela comer se tiver água. E só tem água se o rio Nilo tiver as suas cheias. E irrigar toda a região. Entenderam? Isso é bem interessante. Bem interessante. Verso 3. O sonho do faraó é muito simples de entender. Mas é claro que a gente diz que é simples de entender depois que a gente já sabe. Alô? depois que a gente já sabe. Depois que a gente já sabe, né? O resultado. Se você observar, o sonho ele é bem simples, ele não tem muitos enigmas como outros sonhos que a gente vê na escritura. É um sonho muito simples. E não só simples, o sonho não tem nada além de pechat, de simples mesmo. É um sonho totalmente, eu diria, laico. É um sonho laico, um sonho do dia a dia. Não tem nada a ver assim com segredos, com revelações. Não, é um sonho simples do dia a dia. Vacas, rio, vegetação, depois espigas de trigo, coisas do dia a dia.
Verine, e de repente, Sheva Parot, Acherot, e de repente outras 7 vacas, Olot, subiam, Ahareihen, Ahar em hebraico é depois ou atrás, subiam depois delas, Min Hayor, do Nilo. O Nilo está presente tanto na bonança como na sequidão, tanto na fartura como na escassez. Então, quem é o fator preponderante nesse sonho? Não são as vacas, é o Nilo. As vacas é só um exemplo de alguém de um ser que precisa demais das águas do Nilo para que haja vegetação, para que elas possam se alimentar. Então, o faraó está observando. O faraó simboliza todas as pessoas do Egito. É o líder do Egito. Tem os animais e agora nós vamos ver os vegetais. Mas antes, as vacas 7 próximas eram Raot, Maré, eram ruins à vista, más à vista, ou seja, eram feias à vista. Raot vem de Ra é ruim, é má, ou seja, são feias. Vedakot Basar e Dakot e magras de carne, Dakot, magras de carne. Vatamodna Etzel, e estavam em pé. É óbvio, né, que as vacas estão amado, quer dizer, em pé. Estavam lá, em pé, paradas, né? Etzel é como se fosse uma imagem, né? Ou seja, junto das outras, Haparot, junto das outras vacas, Asfat Hayor, sobre a língua, sobre a margem do Nilo. Verso 4. Olha que coisa esquisita agora, mas faz todo sentido. Vatorhalna, Ohel em hebraico é comer, e comeram Haparot Raot, as vacas más, Hamaré, e as vacas más à vista, feias à vista, comeram o quê? Ainda tem outra determinação, outra definição aqui. Dakot Rabassar, e magras de carne, comeram o quê? Et Sheva Haparot e Fot Hamaré, as 7 vacas bonitas à vista, Verrabriot, e gordas. E a Katz parou e acordou o faraó. Por que o faraó vai ficar tão impressionado? E esse sonho, e como também o próximo sonho, que é a mesma coisa, não precisa eu ler os textos. Os sonhos são iguais, como disse Yosef. 7 espigas belas, cheias, bonitas, vão surgir, obviamente, por causa das águas do Nilo. Mas vão surgir outras 7 que vão ser bem raquíticas, feias, secas, como uma planta que é seca pelo vento oriental, que traz aquele calor. Mas as feias, as secas, vão traçar as espigas bonitas, belas. Então você tem o sonho no plano animal, agora no plano vegetal, mas são os mesmos. Todos vão sofrer
com as águas do Nilo. O problema vai estar exatamente, vai haver escassez, porque o Nilo não vai trazer as cheias. O Nilo vai exatamente, não vai cumprir o seu papel que ele sempre cumpre. Serão anos difíceis. E quantos anos? Essa quantidade de tempo está registrada no sonho, no número 7. O número de 7 vacas gordas e belas à vista, da mesma forma 7 vacas feias e magras. 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Tudo isso está dentro do sonho e é muito laico e simples. Não tem nada de enigmas mirabolantes nesse sonho. Não. O sonho é bem fácil de se compreender, mas o que mais chamou a atenção do faraó e que deixou ele completamente fora de si, porque se o sonho acontecesse ao contrário, ele não estaria nem aí, porque estaria dentro da normalidade. Qual a normalidade? Se o sonho fosse assim, as 7 vacas gordas, belas à vista, se essas 7 vacas comessem as 7 vacas magras, o faraó estaria tranquilo na vida. Ou seja, ele ia acordar e dizer, eu tive um sonho maluco, né? Um sonho meio estranho, mas o sonho não iria perturbá-lo. Se as 7 espigas de trigo belas, bonitas, tem gente que pensa que é espiga de milho. Não, gente, não tem nada a ver com milho, tá? Não existe milho na escritura sagrada, não. Milho na escritura sagrada não tem. Tem trigo, tem cevada, entendeu? Não, milho não. Porque quando fala espiga, a pessoa só pensa em milho, né? Milho não, tá bom? Essas civilizações, elas não cultivavam isso, tá? O trigo, a cevada, sim. Tá? É bem claro na escritura. Bom, se fosse as espigas gordas, belas à vista, cheias, que comesse as espigas secas, o faraó acordaria numa boa. Mas o que mais deixou o faraó atordoado, preocupado e desesperado para saber o que significava, porque os egípcios, eles sempre foram muito supersticiosos, ainda mais com sonhos. Pra vocês terem ideia, havia no Egito uma profissão de interpretador de sonhos. Então, o interpretador de sonho era uma profissão, ele estudava para isso. Ele estudava para interpretar os sonhos. Terem uma ideia como era. Os egípcios, então, quando tinham um sonho, queriam saber desesperadamente o que significava. Porque o sonho era algo que ele não conseguia controlar. Ninguém consegue controlar o sonho. Por que eu estou dizendo isso em relação ao faraó? Porque o forte, o bonito, vencendo o fraco e o feio, isso é o normal. Agora, o fraco, o feio, vencendo, acabando com o bonito e o forte, isso é anormal. E o faraó, ele está no topo. Ele é o forte, ele é o belo, ele é a vaca gorda e bela à vista. Ele é a espiga cheia. Entenderam, gente? Quem então são essas vacas magras e raquíticas e feias que vão nos engolir? Assim o faraó pensou, sem dúvida. Era um sonho que deixou ele preocupado, porque ele estava até imaginando que seria deposto do seu cargo, que algum povo chegaria, um povo mais forte, mas aparentemente raquítico, feio, mas que de alguma forma eles iriam engolir os egípcios. Muitas coisas passam na cabeça da pessoa.
E é isso que deixou o faraó, e é isso que deixa, até os dias de hoje, qualquer tipo de governante. Quando o fraco, quando o pequeno, ele consegue derrotar o quem está na ponta, quem está em cima, quem está no trono, quem está governando. Isso deixa os governantes completamente atônitos, porque o pequeno, o fraco, é exatamente a mola propulsora do reino dele. Ele precisa dos pobres, dos fracos, dos... Por quê? Porque quem é mais fácil controlar? Os poderosos ou os fracos? Os pobres? Muito simples, né? Desde os tempos antigos. É por isso que na sociedade é imprescindível existir o pobre. Nessa sociedade, neste mundo, no Olam Hazé, baseado nesse sistema em que as riquezas, as pessoas são medidas pelas riquezas, a pobreza ela é fundamental para que haja o governo. Você já pensou se todas as pessoas fossem ricas no mundo? Se ninguém dependesse de governo? Alô? Todo mundo ia dar uma banana pro governo e cada um viver sua vida. O governo existe, o governante, desculpa a expressão, o governante existe porque tem pessoas ali que dependem do governo. Vocês sabiam disso? Senão não existiria governo. Então Nimrod começou a governar porque teve pessoas na época dele que foram afligidas, que foram colocadas como escravos, que foram diminuídas e que dessa forma ficaram dependentes de um governante, de um governo, de um senhor. A pior coisa que possa acontecer para quem está no topo, quem está no governo, é quem está embaixo começar a crescer, começar a subir de uma forma exponencial. Estão entendendo? Esse sempre foi o maior medo dos governantes nos dias antigos e nos dias de hoje também. Essa história que o governante deseja que toda a população prospere, isso é mentira se ele disser isso. No fundo ele não quer. Por quê? Porque essas pessoas dependem do governo. Entenderam? Isso não é do governo da agora, não. Isso é desde os tempos antigos. Todo governo é assim. Todo governo é assim. Não é algo da agora. É desse sistema, gente. Sempre existe, enquanto esse sistema estiver, sempre existirá pobres na Terra. Sempre. Porque se não tiver pobre, quem é que vai servir aos ricos, aos senhores? Quem vai servir? Quem? Só se fazer robôs. Todo mundo roubou. Porque se um pobre que está ali limpando a casa de alguém, cozinhando para alguém, né? Cuidando do filho de alguém, subir na vida, se formar, ter uma profissão, hein? Alô, ele vai continuar trabalhando da mesma forma? Não, ele vai querer trabalhar na profissão dele. E aí, quem é que vai fazer essas coisas? Quem vai servir aos senhores? Quem? Tem que ter gente para isso. Entendeu? Alguma forma, alguma maneira, em todos esses tempos, eles sempre fizeram para nunca deixar as vacas magras devorarem as vacas gordas. As espigas secas e raquíticas devorarem as espigas cheias. Em todas as épocas da humanidade, todo e qualquer governo trabalhou em cima disso.
E quando os escravos, os fracos, os pobres insurgiram contra esse governo e venceram esse governo, aí há um grande colapso. Aconteceu exatamente quando o povo de Israel atravessou, o Yam Suf. Ali foi um grande colapso no Egito. Os fracos, os pobres, os escravos venceram os senhores. Derreteu o coração de todos. As vacas magras devoraram as vacas gordas. Entenderam? Entenderam por que o faraó? Por que o faraó ficou tão estressado? Vivia num palácio, não fazia nada. Comida à disposição, mulheres à disposição, vinho à disposição. Ficava o tempo todo lá. Até para tomar banho, tinha gente para dar banho nele. Porque o Eterno colocou um sonho que é o pesadelo de todo governante. A vaca magra comendo, engolindo a vaca gorda. A vaca feia, raquítica, né? Um dia esse sistema vai acabar. Eterno, que seja em breve. Que seja dentro dos nossos dias. Para que venha o teu mundo, o teu reino, um reino que nunca terminará. Um reino que nunca terá fim. Muito bem. O faraó vai ficar estressado, né? Vai querer saber, ninguém vai conseguir, ninguém vai conseguir decifrar o sonho, e aí o copeiro, os magos vão chegar, fazer magia, fazer bruxaria, fazer todo tipo de coisa, nada não vai, porque não precisava entrar em contato com o oculto para isso. O sonho, ele tem que ser interpretado da forma pechat, da forma simples. Esse sonho é um sonho simples, não precisa de ser um expert, não. É só pensar direitinho e entender o contexto da época. E Yosef, um homem muito sábio, uma pessoa sábia, porque desde cedo ele aprendeu com seu pai, que é um sonhador, e Yaakov teve vários sonhos e contava para ele. Então Yosef foi o filho que mais teve a atenção de Yaakov. E você acha que Yaakov conversava o que com ele? Além de contar a história dos patriarcas, a história bíblica, contava os sonhos que ele teve. Ele teve vários sonhos. Ele teve o sonho da escada, ele teve o sonho lá dos animais, lembra? Então, isso vai... Yosef foi como uma esponja, colocando isso, aprendendo. E ele tinha tempo para isso, porque ele os irmãos viviam o tempo todo trabalhando. Ele não. Ele tinha tempo para ouvir as histórias do pai, para raciocinar, né? Para pensar. Um homem muito inteligente. Yosef, muito inteligente. Então vamos lá. Os sábios não conseguiram, né? Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. E aí, de repente... nós vamos ver aqui, ó. O copeiro, no verso 9, vai dizer assim, ó o texto, ó. Vai daber sar hamashkin, né? E falou o príncipe. O que é isso aqui? Mashkin. Não é copeiro. Copo, taça, cálice em hebraico é kos. Preste bastante atenção. Aqui, ó. Mashkin é do mesmo termo de bebê e o mesmo termo de banquete, que tem a ver com, vinho, mistê, banquete de vinhos. Ou seja, ele trazia bebidas, ele era o chefe, o príncipe das bebidas. O príncipe. Ele não era só ele,
Mas ele, qualquer coisa que acontecesse de errado com o vinho, ele era o culpado. Porque ele tinha que provar, ele tinha que ver se estava se estava correto, se estava bom, se estava bem feito. Porque se tivesse algum problema, a gente sabe, por exemplo, que o grande problema que fez o faraó enviar o padeiro, o chefe dos padeiros, o príncipe dos pães, das massas, e o príncipe das bebidas para a prisão, a mesma que Yosef estava, foi que caiu uma mosca, tinha uma mosca no vinho e tinha uma mosca no pão. E aí o faraó foi pensar enquanto eles estavam sob custódia. Os sábios do faraó disseram para o faraó: alô, senhor de toda a terra, Deus entre os egípcios. A mosca que caiu no cálice, pode ter caído no cálice depois que tu recebeste este cálice. Poderias estar distraído, olhando uma das moças do harém passando, alô, alô, e a mosca, e aí a culpa não é do príncipe das bebidas. Agora, uma mosca dentro do pão, alô, aí estava na massa, foi até pro forno, com a mosca dentro. Ela tá até tostada, ó, olha aqui. A mosca não tem como ter entrado no pão. Ela tava na massa e aí, então o chefe das massas e o copeiro, ele não teve culpa. Não há certeza 100% que ele teve culpa. Já o padeiro, alô. É interessante, né? Essa parte que aparece no Talmud. Vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, ó. Vai dar Bersar Hamashkin et Parou, e falou o príncipe das bebidas ao faraó, Lemor, dizendo: Et hatatai, os meus pecados, ani mazekir hayom, eu me lembro hoje. Dos meus pecados eu me lembro hoje. Com toda... Ele está falando com o líder da nação. Então ele não é arrogante, ele é até humilde. Porque mesmo ele sendo inocentado, ele chega a dizer, ó, dos meus pecados eu me lembro hoje. Porque ele não podia dizer, olha, faraó, ali na verdade o erro foi seu. Não mandei você ficar olhando, alô, para a saia, né? Alô, da moça do harém. Não, dos meus pecados eu me lembro hoje. Parou Katsaf al-Avadav, o faraó ficou irado contra os seus servos, e tem oti, e entregou a mim. Preste bastante atenção na palavra prisão em hebraico. Até os dias de hoje, mishmar, eu coloquei de vermelho, que é uma palavra importante. Dos meus pecados eu me lembro hoje. O faraó ficou irado contra os seus servos e entregou a mim na prisão. Me colocou na prisão. Que prisão é essa? Beit, casa, Sar HaTabachim. Quem é o Sar HaTabachim? Alô! Está escrito no capítulo 37, no final do capítulo 37, e também no capítulo 39. É o Potifar, ele mesmo, o príncipe dos guardas, Tabarim, guardas. Então, a prisão era a casa
do príncipe dos guardas, o o capitão da guarda, Potifar. Não a casa dele, onde tinha a esposa dele, alô, tudo. Não, não, não. A parte do palácio do faraó, onde estavam ali o alojamento dos guardas. Ali, nessa casa, era também a prisão, onde ficavam ali os presos do palácio. Não tinha preso comum lá de fora, não, do Egito, não, 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 não. Mas era uma prisão, ninguém podia sair. Otim ve'etzar ha'ofim. E eu e o príncipe das massas, ou o padeiro-chefe, né? O príncipe padeiro. Agora verso 11. Vanahalma halom belaila. E aconteceu que eu tive um sonho à noite, errado, um sonho à noite, na noite. Va'ani, ani, eu, vahu, e ele. E ele quem? O padeiro, gente. Ixi, que fitron, halomô, ralando. E um homem, perdão, cada um, ixi aqui homem, mas é eu e ele, e um homem não, eu e ele, tivemos um sonho, nós sonhamos, cada um sonhou, cada um teve um sonho. Agora verso 12, Vexam e ali, Itano conosco, estavam Naar e Vri. Até o faraó falou, mas um jovem hebreu? Mas como assim? Eu nunca vi esse jovem hebreu trabalhando aqui no palácio. E rapidamente o próprio copeiro diz, Lessar Eved, escravo, Lessar Hatabarrim. Fica claro que o Sar Hatabarrim era o Potifar. É claro, é óbvio. Então, gente, voltando aqui, observem. Potifar colocou Yosef exatamente no lugar onde ele trabalhava. Yosef via Potifar praticamente todo dia. Potifar nunca se afastou de Yosef. Entendeu? Porque é a casa dele, ou seja, o local onde o alojamento quando ele estava no palácio. Ele cuidou de Yosef, ele não colocou numa prisão comum, um calabouço no Egito, numa prisão perpétua, cheio de criminosos. São pessoas que viviam no palácio, esperando inclusive por um julgamento do faraó, esperando por uma posição do faraó. Vê nessaper lo sefer, tipo livro, mas sofer é contar. Contamos-lo para ele. Vai pitar lanu, e interpretou para nós. Et halomoteino, os nossos sonhos. Ixi, para cada um dos dois. Kahalomo patar. Conforme o nosso sonho, patar, de forma separada. Falou para mim o que ia acontecer, o que significava o meu sonho, e falou pro meu colega finado o que significava o sonho dele. E vai acontecer exatamente o que? Alô. Vai rica Asher Patar Lanu, e conforme trouxe para nós
Ken, assim aconteceu. Ken Hayá, assim aconteceu. Oti Reshiv, eu voltei al Kani, sobre o meu ofício. Vaveoti, tá lá. Olha essa palavra como é importante. Tá lá significa enforcar. Ser enforcado. Talui, enforcado. Agora eu quero que vocês pensem, parem um pouco. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse momento. Abençoado seja o eterno Rei de todo o universo. Quero que vocês prestem bastante atenção agora. No verso 14. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse texto passa desapercebido, gente, para todos aqueles que leem a Bíblia através de uma tradução bíblica. Toda e qualquer tradução bíblica trará esse texto traduzido por equivalência. Eu mostrei a vocês a palavra prisão. Vou mostrar novamente. A palavra prisão, vai. Mostra de novo aí a palavra prisão, vai. Pronto. Vai, aqui. Prisão é isso aqui em hebraico, até o dia de hoje. Esquece o bet aqui, que é é na. A palavra prisão é mishmar, que quer dizer que é a raiz dela é a palavra shomer, que quer dizer guardar. Shomer quer dizer guardar. Mishmar, guardado, preso, prisão. Entendeu? O hebraico é sensacional. Prisão é isso. Mishmar. Em toda a escritura e até os dias de hoje. Não se criou uma outra palavra para prisão. Existem palavras que são exclusivamente do hebraico bíblico que não se usam mais nos dias de hoje. Mas existem palavras que desde o hebraico bíblico é utilizada até hoje, expressões, é igual ao português. Existem expressões do português de 500 anos atrás que ninguém usa mais, palavras que ninguém usa, ninguém sequer sabe o que é, porque caiu em desuso, ninguém usa. O hebraico moderno é a mesma coisa. Tem palavras bíblicas que não são usadas mais, expressões bíblicas da época que não fazem mais sentido nos dias de hoje. Existem outras expressões, mas mishmar, prisão, até hoje é assim. Vocês viram, né? A palavra mishmar. Vou apagar tudo aqui para vocês verem melhor. Alô, para não ficar dúvida. E Yosef, ele estava na prisão. Casa do capitão da guarda, que era Potifar, não a casa dele em si. Então, quem lê esse texto, verso 14, na tradução bíblica, eu mostrei lá a palavra mishmar, prisão, mostrei, né? Aqui, ok? Mishmar. Né? Pronto. Agora, na tradução bíblica, quem vê o texto que eu vou mostrar agora, perde completamente o ensinamento que está nele. Vamos ver aqui. Verso 14. Vou ler palavra por palavra. Vaishlar, e enviou. O faraó estava desesperado, não queria saber se ele era hebreu, se ele era egípcio, se ele era cananeu, se ele era filisteu, não importa. Quando você está desesperado, toda e qualquer ajuda é válida. Vaishlar, e enviou, parou o faraó. Vaikra, o título de um dos livros da Torá, e chamou Et Yosef. Aí, inclusive, o livro da Torá mais citado na escritura é esse, Vaikra. Claro que aqui não está falando do livro, mas essa expressão entre os 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamid e Devarim,
Vaikra é o que mais aparece. Incrível. Inclusive nos escritos nazarenos. Não está falando em si, mas a expressão aparece o tempo inteiro. Vaikra et Yosef, e chamou a Yosef. Vairitsuhu, e rapidamente, de aonde ele estava? Minhabor. De onde trouxeram ele rapidamente? Do poço. Minhabor, do poço. Gente, esse texto, essa expressão, é uma das coisas mais bonitas dessa paraxá. É a coisa mais bonita dessa, é a expressão mais bonita dessa paraxá. O poço, que beleza tem nisso? Você precisa entender a história de Yosef. O que está por trás dessa expressão que o Eterno nunca se esquece do ser humano e da sua justiça nos mínimos detalhes? Porque aqui era para ter a expressão mishmar, da prisão. Mas aqui tem a expressão minhabor, do poço. Me dá, que neged, me dá. Medida contra medida. Mebira amicta legava ramá. Vamos voltar a 13 anos atrás. Vamos voltar 13 anos atrás? Capítulo 37, verso 28. Perceba bem. Vaiaveru, avar, e passavam Anashim Midianim, e passavam homens midianitas, Soharim, negociantes, Vaimshehu, e tiraram, Vaialu, fizeram subir, et Yosef, a Yosef, Minhabor, do poço, Minhabor, do poço. Vamos voltar aqui, alô. Minhabor, capítulo 41, verso 14, a mesma expressão. 13 anos atrás, Yosef foi tirado do poço também. As duas vezes ele foi tirado do poço. Só que aqui, no capítulo 37, verso 28, ele saiu do poço, do fundo do poço, para um fundo maior ainda, porque ele foi para ser escravo. Escravo, sem definição, sem saber o que iria fazer, quem iria encontrar, para onde iria, se sobreviveria. Humilhado diante dos seus irmãos, renegado, vendido por 20 moedas de prata. Aquilo machucou de um jeito, você deve imaginar, não, ninguém vai imaginar isso, só quem passa isso é que sabe. Ninguém pode imaginar o que sentiu Yosef. Ninguém pode imaginar, não. Aí é só a pessoa mesmo que viveu, entendeu? Algo que ele não merecia. Foi traumático. Mas o Eterno guardou aquilo ali. Quantas vezes Yosef deve ter... Porque no capítulo 37 ele não fala
sobre o Eterno, ele não se dirige a ninguém. Yosef é quem mais fala no capítulo 37 de Gênesis. Em nenhuma palavra ele fala Elohim, Adonai, Eterno, nada, 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 nada. Totalmente laico. Até parece um ateu. Ele não fala nada. Agora olha o Yosef do capítulo 39. Tudo é o Eterno. Potifar falava, Yosef, como é que você consegue fazer essas coisas prosperar tanto? É o Eterno. É o Eterno que está comigo. É Ele que faz prosperar. É Ele que me ensina. A partir de então, você vê Yosef falando e colocando o Eterno na frente de tudo. Até agora, diante do faraó, que é considerado um Deus, ele vai fazer a mesma coisa. Ele não esconde a sua fé, ele coloca o Eterno na frente de tudo. É uma outra pessoa. Parece que lidamos com duas pessoas diferentes. Yosef do capítulo 37 e do capítulo 39 em diante. Ele se apegou ao Eterno na dificuldade. Quando estava lá na vida boa com o pai, você não vê nada. Agora, quando ele está na dificuldade, realmente ele se apega ao Eterno, porque ele não tinha mais ninguém a se apegar. Você deve imaginar quantas vezes Yosef deve ter pedido ao Eterno para sair daquela situação que não era justo. Não era justo ele estar ali, passar por aquilo. Que sofrimento. E quando começa a crescer na vida, vem uma mulher que estava na seca, subindo pelas paredes, porque o marido se tornou eunuco e porque queria ter alguma coisa com ele. E como ele foi fiel ao seu, em primeiro lugar, o Eterno, em segundo lugar, porque um dos piores pecados que existe é exatamente o adultério. E Yosef cometeria adultério. Se ele estivesse se relacionando com uma moça que não tinha compromisso, mas ela era casada. Mulher casada é completamente proibido, um dos piores pecados. Desde os tempos antigos, todo o povo sempre soube disso. Os povos antigos sempre souberam disso. Há uma maldição terrível, terrível. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Mulher casada é totalmente proibida. Você tem tanta mulher solteira aí. Casada não. Yosef sabia disso. E ele também não ia trair logo a pessoa que deu uma oportunidade a ele dele crescer, dele ser útil, de crescer e desenvolver. Uma pessoa que reconhecia o trabalho dele. Não era um patrão arrogante. Era alguém que pisava na pessoa. Não, era alguém que reconhecia, que reconheceu nele um trabalho bem feito, um trabalho... Que injustiça! Ele foi fiel e as coisas aconteceram ao contrário. Não é assim também que a gente passa também? A gente faz tudo certo e as coisas parecem que vão tudo por água abaixo, ladeira abaixo. A gente faz o que é correto, a gente faz o que é certo. Em vez de defraudar, em vez de mentir, a gente fala a verdade. E as coisas parecem que vão ladeira abaixo. Nada dá certo. Quantas vezes Yosef deve ter falado com o Eterno? Quem é que sabe quantas? Naquela casa fechada, sem praticamente ver a luz do sol. 11 anos ali. Aí o Eterno faz ele se lembrar. Você foi tirado do poço para a escravidão. Mas agora será tirado do poço para governar. Me dá, que nega, me dá. Medida contra medida. Medida contra medida. Que maravilha, né? Eu digo a vocês, o Eterno, ele é muito detalhista.
A gente percebe isso em toda a Escritura. É detalhista, ele não esquece de nada. Ele não esquece de nenhum detalhe. Ele se lembra de tudo. Tudo. Se você acha que o Eterno se esqueceu, não esqueceu não. Vai chegar o tempo. Continue fiel. Continue no caminho. Vai chegar o tempo de sair do poço. Sair do poço. Ele saiu do poço. Vai galar. Foi raspado. Ou seja, raspou tirar da barba, tirou os pelos, porque isso era... Os egípcios não viam com bons olhos uma pessoa com qualquer tipo de pelo. Os egípcios raspavam a cabeça, raspavam os pelos do corpo, porque tinham medo de piolhos. Então, uma pessoa não podia ir para próximo ao faraó, cheio de pelos, porque podia transmitir piolhos. Os egípcios morriam de medo dos piolhos. Eles acreditavam, inclusive, que os piolhos poderiam furar a cabeça deles e comer o cérebro, sei lá. Ele raspou, vai Halef, foi retirado Simlotav, a sua capa, ou seja, colocou outra. Ele não foi nu, é óbvio que significa que colocou outra capa nele. Alô? Vai avô e foi. Ele parou para o faraó. Foi para o faraó. O cume do fundo do poço ao cume do monte. Do fundo do poço ao cume da montanha. O faraó vai contar para Yosef o sonho. Ele tinha interesse em resolver essa situação, diferentemente de um rei chamado Nevru-Hadatzar, que teve um sonho muito mais complexo que esse, muito mais, que pela lógica não se decifra. Realmente você tem que ter uma conexão, não é um sonho laico. Nabucodonosor não teve um sonho laico. Precisava realmente do Eterno para interpretar. Já o sonho desse faraó aqui, um sonho mais simples, um sonho laico. Tá? E mesmo assim ele conta os mínimos detalhes, porque o Nabucodonosor não contou o sonho não, e tinha que interpretar sem ele contar uma palavra. Incrível. Aqui o faraó vai contar o sonho para ele, vai dizer que ninguém foi capaz de interpretar. E aqui a gente vê realmente essa figura incrível chamada Yosef. Esse homem espetacular. Diante do faraó, ele coloca toda a glória e toda a honra ao Eterno. Vaia'an Yosef et parou lemor. E respondeu Yosef ao faraó dizendo: Biladai Elohim Ya'ane et Shalom parou. Biladai, não sou eu. Elohim, Elohim, a força que me conduz. Responderá, Yane, responderá, et Shalom, a plenitude ao faraó. Responderá a plenitude ao faraó. Trará plenitude ao faraó. Trará Shalom ao faraó. Aí você ficará completo, pleno, porque você não está conseguindo fazer nada com esse sonho na cabeça. Então, o que é que vai acontecer? Yosef
rapidamente, depois de ouvir o sonho, ele vai chegar à conclusão óbvia que os sonhos são exatamente os mesmos. Verso 25. Vaiomer Yosef, ele parou e disse Yosef para o faraó: Halom parou errado. Hu et asher ha-Elohim ose higid le parou. Os sonhos do faraó são os mesmos. Um é igual ao outro. Elohim avisou ao faraó o que irá fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. E as 7 espigas de grãos bons são 7 anos. Os sonhos são os mesmos. Da mesma forma, as 7 vacas magras e feias, Sheva Parot, Harakot ve Haraot, Haolot, Aharehen, e as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas, Sheva Shanim, são 7 anos. 7 anos de fome, 7 anos de escassez. Por quê? Porque o Nilo não vai ter água suficiente. Vai praticamente secar. Não vai ter água suficiente. Não vai ter alimento, não vai produzir, não vai ter pasto para os animais, não vai ter grãos para as pessoas, vegetais para comermos. Rudavar, Asher Dibarti, ele parou, Asher ha-Elohim ose herea et parou. E a palavra que eu falei para o faraó é exatamente o que Elohim fez ver o faraó. Mostrou ao faraó, fez o faraó ver que haverá 7 anos, Hine Sheva Shanim Baot Shava Gadol. Haverá 7 anos Baot Shava. Haverá 7 anos na Sava, perdão. Sava é a mesma raiz de Sheva, 7, pleno. Sava quer dizer fartura, uma grande fartura. É a mesma raiz da palavra Shabat também. Shabat vem aqui de fartura. Está farto, de estar completo. Behol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito. 7 anos de grande fartura. Sava Gadol. Vekamu, e subirá Sheva Shnei Ra'av. E subirá depois 7 anos de Ra'av, de fome, Aharehen, depois deles. Venishkar, e esquecerá Kol Hassavá, toda a fartura, Be'eretz Mitzrayim, na terra do Egito. Verrilá Haraav et Haaretz, e consumirá a fome a terra consumirá, a fome consumirá a terra. Por isso, Velô Ivadá, não será conhecida Hassavá, a fartura, Baaretz, na terra. Mipnei Haraav Ahu Aharehen, Ki Kabed Hu Meod. A fartura não será mais conhecida na terra, naquela terra, por causa da fome que chegará depois, pois será muito pesada. Kabed Hu Meod, ela será muito pesada. Quero terminar com esse verso, o verso 32. Terminar com ele, o verso 32. Baruch Hashem.
E amanhã pela manhã teremos tempo para discorrer sobre os demais assuntos que são importantíssimos, né? A mudança do nome de Yosef, ele sendo governador no Egito, ele arrecadando grãos, a chegada dos irmãos para comprar grãos durante a fome. Alô! Todos esses assuntos veremos amanhã. Biniamim adentrando a história, sendo um protagonista que não fala, que não diz, que não pronuncia uma palavra, mas é importantíssimo em todo o contexto. Vamos ver tudo isso. Quero terminar com esse verso 32. Porque esse verso 32, Yosef vai trazer um princípio que é um princípio bíblico, um princípio do eterno. Ve'al Rishanot HaChalom El parou Pa'amaim Ki Nahon Hadavar Meim HaElohim Umemaher HaElohim La'asoto. Por que o sonho foi repetido 2 vezes? Porque a questão já foi fixada, já foi estabelecida, a palavra foi estabelecida e vem do eterno, que fará acontecer, fará irá fazer, irá praticar, essa palavra será cumprida, é algo verdadeiro. Por isso foi repetido, por isso foi confirmado. Esse é um princípio da Escritura, a confirmação. Confirmação. Tudo na Escritura é confirmado. Tem a primeira vez, depois vem a confirmação. Até a própria Torá, ela foi confirmada. Ela foi escrita pelo dedo do Eterno a primeira vez. E foi bom Moshe ter quebrado, porque o Eterno fez tudo de novo, com as mesmas palavras, com as mesmas letras, ou seja, há uma confirmação. O livro de Devarim nada mais é do que confirmações. Moshe repete tudo. É uma repetição. Gente, para não ir muito longe por causa do horário, eu vou dar 2 exemplos, um bom e um ruim, sobre repetição. Um bom e um ruim. Tomara que você fique dentro, que você esteja no grupo da parte boa do que eu vou falar. Hasve Halila, que nunca esteja na parte ruim. Falo primeiro a parte boa, a parte ruim. Alô? Vou falar logo a parte ruim. Porque a parte boa fica sempre pro final. Até a morte. Ela só é morte mesmo quando for confirmada. Hasve Halila. Que nunca aconteça com você. Que é o que a Escritura chama de segunda morte. Ou seja, morte definitiva. E será horrível para aqueles que participarem dela. A morte definitiva. Que o livro de Apocalipse chama de Lago de Fogo. Mas Lago de Fogo é algo figurado. Porque rapidamente Yohanan coloca: o Lago de Fogo é a segunda morte. A segunda morte é o Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Definitiva, morte definitiva, ou seja, destruição total. Acabou. Mas por que segunda morte? Porque a todo ser humano está ordenado, está decretado, todos, a morrerem uma vez. É a morte natural. Todos têm que passar. Todos passaram. Todos vão passar. Ninguém ficará de fora. Porque só existe ressurreição se morrer. Alô? Não existe ressurreição sem morte. De alguma forma tem que morrer. Depois que morre, todos ressuscitarão. Todos
sejam bons, sejam maus, sejam ricos, sejam pobres, sejam grandes, sejam pequenos. Todos ressuscitarão. Agora vem a grande questão. A confirmação da vida ou a confirmação da morte? Alô? Isso o livro da vida irá determinar. Os que se encontrarem seu nome escrito ali, alô, no livro da vida, a vida será confirmada para ele. Mas os que tiverem os seus nomes riscados, isso quer dizer que se for riscado, porque estava escrito, né? A pessoa vacilou, né? Estava escrito. Quando ela nasce, todo ser humano, quando nasce, é inscrito no livro da vida. Porque todo ser humano, ele nasce para viver. Todo ser humano, quando nasce, se nasceu, se veio ao mundo, ele veio ao mundo com o propósito de ser um vencedor. Ele já é um vencedor ao nascer. Agora ele tem que levar essa vitória até o fim. Ele tem que manter essa vitória. Porque ele nasceu para isso. Se há uma coisa que o ser humano nasceu, foi para vencer e viver eternamente. O ser humano nasceu para viver, não nasceu para morrer. Não nascemos para morrer, nascemos para viver. A morte é apenas um percalço no caminho, que todos terão que passar, mas é apenas uma passagem para voltarmos, ressuscitarmos e sermos confirmados na vida e vivermos eternamente, comendo do fruto da árvore da vida, alô. Ou sermos destruídos, mortos mais uma vez. Que nunca aconteça com você. Hasve Halila. Hasve Halila. Que nunca aconteça. Porque você nasceu para viver. Seu nome está escrito no livro da vida. Mantenha ele lá. Quem é que vai manter ele lá? Quem é que vai preservar ele lá? Você. Depende de você. Então deseje viver. A primeira coisa para o ser humano é isso. É o desejo de viver. O ser humano não pode perder jamais o desejo de viver. O desejo de sobrevivência, de viver, de estar vivo. De desfrutar dessa vida, que essa vida é muito boa. Nós é que muitas vezes não sabemos aproveitar as mínimas coisas. Nós é que muitas vezes não sabemos dar valor às mínimas coisas. Nós que muitas vezes não sabemos dar valor sequer esse ar maravilhoso. Que delícia esse ar, né? Maravilhoso que respiramos. A água que bebemos, né? Coisa boa é água, né? Venha. Abençoado seja o Eterno. Um beijo no seu coração, na sua alma, na sua família. Shabbat Shalom. Vamos recitar a Birkat Kohanim? Alô? Vamos. E eu convido o menino Yosef Torre. Cadê ele? Tá se preparando ali. Tá se preparando. Se prepare aí, se prepare. Garganta de aço. Garganta de aço. Pronto, já se preparou? A garganta já tá boa? Pronto, então, com esse vozeirão seu, recite pra gente aí a Birkat Kohanim. Yosef Torres. Adonai veish miriha Ai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha
shalom ve'aseh lecha shalom Yivarecha Adonai ve'yishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka Yisa Adonai panav elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh lecha shalom Baruch Hashem Maravilha, garganta de aço, que o Eterno te abençoe grandemente, essa linda voz que você tem. Desejo a todos Shabbat Shalom, obrigado por estar conosco nessa noite de Shabbat, essa noite maravilhosa. Amanhã pela manhã quero convidá-los, se o Eterno assim nos permitir, para continuarmos esse maravilhoso estudo dessa porção fantástica, que é a porção Miquetes. Amanhã pela manhã vocês vão ver o horário aí no canal. Devem receber a notificação. Fiquem sempre observando o canal. Assim que vocês verem o horário do vídeo, aguardo vocês pela manhã. 9h30, 9h45, por aí. Tá bom? Beijo para todos. Shabbat Shalom. Vão jantar com a família nesse momento. Vão se alegrar. E o Shabbat é um dia de alegria, um dia maravilhoso. Laila Tov para todos. Boa noite para todos. Shabbat Shalom. That's